A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Shalom. Concluindo hoje a parte 5 do tema Lições em Abraão, amigos de Deus, aqui em Gênesis capítulo 18, o versículo 17 diz assim: Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Os segredos do Senhor para os seus amigos íntimos, amém, meus irmãos? Enquanto você está ouvindo essa palavra, que Deus possa sondar os nossos corações, transformar, trasladar-nos para níveis mais profundos de comunhão com o Senhor e frutificação. Deus, lembra-se do seu amigo. Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos, os seus servos profetas, o maná escondido, pão do céu, as riquezas encobertas. São dimensões e frequências que o coração que vai se entregando percebe. Deus é um Deus que fala, no entanto, é preciso preparar o coração para ouvir. Desde a queda, o homem entrou numa dimensão de rebeldia, cegueira espiritual, pobre, cego, nu e miserável. O homem desde a queda está programado para acreditar na mentira, ser cegado pelas trevas. É preciso realmente voltar-se para o Senhor, arrependido, como a primeira pregação de Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Enoque andou com Deus e o Senhor tomou para si. Em toda a Bíblia você vai ver que a grande maioria não se interessa por Deus. Alguns até que se interessam apenas por resultados e bênçãos. Mas amigos mesmo, Deus tem poucos. Desde Gênesis até Apocalipse vamos ver que Deus teve poucos amigos. Pessoas que tiveram um relacionamento cada vez mais profundo, pela graça, como Paulo, Pedro, João, Tiago. Pessoas que, como Davi, Abraão, Noé, como José, como Daniel, não eram perfeitos, mas eram pessoas que se interessaram em ter uma busca diária. Isso é uma coisa bonita, pessoal. Negar-se a si mesmo a cada dia e ter Deus como centro do jardim, na viração do dia. Nestes momentos de conversa como amigos. Não apenas interesseiro, né? Não apenas buscar a Deus, porque é claro que a queda trouxe muitas necessidades aparentes que Jesus já resolveu na cruz, mas que aparecem no visível, seja finanças, família, saúde. Por isso que o Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as coisas serão acrescentadas. Porque quando nós nos posicionamos, a Bíblia diz: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei corretamente. Quando o nosso coração é correto no temor do Senhor, somos então renovados pela palavra, pelo Espírito. Então, por essa metanoia, começamos a ver que realmente tudo está embaixo dos nossos pés. É somente os amigos de Deus que chegarão a essa revelação. E como é importante esses dois pontos: intimidade e revelação. E se a intimidade não é interrompida pela graça, somos fortalecidos para o bem, Jeremias 15:11. Então somos fortalecidos para perceber, para crer, para manifestar, e vamos de fruto para mais fruto. Pessoas que fizeram história foram amigos de Deus. Moisés, Noé, Davi, Abraão, foram pessoas que realmente se achegaram a Deus, e como Jacó, e o buscou. Pessoas que não eram perfeitas, mas que tinham este relacionamento de coração sincero. Por isso estão na Bíblia, porque é uma exceção. Quando vemos Josué e Caleb, que seguia Moisés e Arão até o monte, no pé do monte, e o povo fazendo bezerro de ouro, vemos então que os amigos são exceção. A grande regra é desprezador, tanto que lá em Isaías 53 que Jesus é o mais desprezado dentre todos os homens. Vemos que a religião, ela não elimina essa questão do desprezo a Deus, apenas o busca por interesse. Não tem interesse de largar o mundanismo, o pecado, a carnalidade, santificar a sua vida. É uma safra de mornos, como aquele povo no deserto: sabia receber água, sabia receber pão do céu, mas não sabia se arrepender e se entregar ao Senhor, se converter ao Senhor. E gerar uma safra de discípulos, não apenas de membros ou dizimistas, é uma tarefa realmente árdua. O Senhor diz: bem-aventurado aquele que não se escandaliza
Porque quando nós começamos realmente a pregar o evangelho e afrontar a carne, atacar a carne, expor o que é pecado e obras da carne, a grande maioria se ofende. Nós falamos aí de 4 tipos de solo. É claro que tem a terra boa, é um grupo muito menor. No entanto, existem pessoas que ao ouvirem a palavra misturam ela com fé, Hebreus 4:2, e chegam a dar fruto com perseverança. Neste mundo cheio de tentações, provações, provocações, neste mundo cheio de tentações, sim, meus irmãos, vemos que escolhas que se fazem colocando Deus em primeiro lugar são raras. Quando diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o entendimento, com todas as forças da sua alma, devolver o primeiro lugar ao Senhor é renunciar às obras da carne. Então o que nós vemos é que nessa matemática nós vamos então levar cativo todo o pensamento a Cristo e ver: isso aqui honra a Deus? Isso aqui agrada a Deus? Senão eu vou renunciar. Isso é sofrimento, mas que honra ao Senhor. 1 Samuel 2,30 diz que o Senhor honra aqueles que o honram. E essas escolhas, aonde nós procuramos agradar a Deus e não a nossa carne, ou seja, crucificar a nossa carne e tomar a cruz a cada dia, na porta estreita, parece loucura a grande multidão que quer ter tudo. Este evangelho do oba-oba da porta larga, você pode ter Deus, você pode ter o mundanismo, você pode ter o pecado, você pode ser misturado com tudo que não presta, que Deus te ama e vai te abençoar mesmo assim. Então esse evangelho, anátema. Nós queremos o evangelho onde tem escolha, mas também tem renúncia. Porque não basta se apegar a Deus, é preciso renunciar às obras de Satanás, à mesa dos demônios. É preciso dizer não ao pecado, ao mundanismo, à carne. É preciso realmente fazer escolhas, não podemos agradar 2 senhores. Não podemos pegar numa mão ao Senhor e com a outra mão o mundanismo, a carnalidade, e dizer: sou crente mundano. Esse evangelho não vale um centavo, porque vai chegar diante do Senhor com as vestes sujas. Você vai dizer que eu não te conheço. Esta exclusividade é uma coisa tremenda, pessoal. Aonde escolher o Senhor não é apenas escolher o Senhor, é rejeitar todos os outros. Quando um homem diz assim: eu amo minha esposa, mas eu amo todas as prostitutas do bairro, não adianta nada. Amor sem exclusividade não adianta. Amar a esposa significa dizer não para todas as prostitutas do bairro, todos os convites, todos os assédios. Amor sem exclusividade, sem fidelidade, não significa nada. Portanto, quando nós dizemos eu amo o Senhor, é preciso odiar o que Ele odeia, descobrir nas Escrituras aquilo que Deus quer que nós dizemos não. E se nós dissemos não a essas coisas, estamos realmente mostrando fidelidade. Abraão provou que amava a Deus por suas escolhas, assim como Davi, assim foi Noé, foi todos que fizeram escolhas. Erraram, falharam, mas eles queriam no seu coração ser amigos de Deus. E eu quero unir a minha fé com a sua e profetizar no seu coração, para que ele seja inclinado, né? O salmista diz no Salmo 119, 32 e 36, inclina, Senhor, o meu coração a ti, não a cobiça, não ao pecado. Porque nascemos com o coração inclinado ao pecado, né, irmãos? Nascemos com o coração inclinado à vaidade. Agora, é realmente como um peixinho nadando contra a corrente, né? Quantos quadros cristãos que é pintado todos os peixes indo para um lado e então o peixinho cristão para o outro lado. Deuteronômio diz: não seguirás a multidão para pecar, para errar. O que vemos é que a sociedade, o mundo que jaz no maligno, tem os seus valores. E esses valores muitas vezes entram em choque com a palavra de Deus, naquilo que o Senhor chama de pecado, e que o mundo diz que não tem importância, não dá nada, que tem. Mas nós que estamos meditando na palavra de Deus, descobrimos áreas de renúncia, áreas realmente onde nós vamos abrir mão, com a ajuda da graça. Porque essas coisas vão sair da nossa vida, porque Deus vai dando novo, querendo efetuar. Não é nós que largamos, não é que é proibido, que é cobrante de comportamento. Conhecereis a verdade vos libertará. A graça coloca nojo no pecado, porque a verdadeira libertação não é apenas parar de fazer, é parar de querer, é parar de desejar. Claro que a nossa carne continua querendo, mas nós não somos essa carne e temos no Espírito essa condição de decidir o contrário dos desejos da carne. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu quero profetizar no seu e no meu coração que nós sempre venhamos escolher
o contrário da carne e escolher aquilo que os amigos de Deus, somente os amigos de Deus, discernem e preferem para a glória de Deus.